Olá, meus amigos, minhas amigas, voltamos! Sim, estamos de volta, mas antes de mais nada, um bom dia para você e que Deus abençoe ricamente o seu coração. Mas quero dizer desde já que eu errei. Eu pensei que 2 semanas eu pudesse ou tivesse tempo suficiente para realizar tudo na minha mudança, mas não foi bem assim. Você, quando muda, tem os seus percalços. Nós mudamos de casa, eu estou ainda trabalhando no estúdio que nós estamos aqui montando para levar um vídeo com qualidade melhor para você. É isso, mas meu desejo é que Deus abençoe o seu coração. Vamos lá. Você conhece alguém que nunca sofreu ou enfrentou um momento complicado onde a dor e o pranto nunca bateu à sua porta? Acho que não. Não existe ninguém que escape da aflição, da adversidade, dos problemas. Mesmo aqueles personagens famosos e endinheirados passam pela dor. Alguns, como conhecemos, chegaram até tirar as suas próprias vidas na tentativa de se livrarem dos problemas. Estou fazendo esta introdução somente para trazer à tona que estamos tratando desse assunto, mas na esfera da vida do cristão. Estou abordando o tema porque o final é simplesmente maravilhoso. Assim, retomo hoje os vídeos com o subtema A Surpresa. Acompanhe comigo e não perca um só sequer, porque com certeza você será abençoado. Então, vamos juntos mais uma vez. Vamos lá? Primeira Pedro capítulo 4, versículo 12, preste atenção nesse texto. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Bem, irmãos, poderia parafrasear esse texto trocando o verbo estranhar pelo sentido que Strong dá ao mesmo, isto é, surpreender, assombrar. Assim sendo, ficaria algo mais ou menos assim o início do versículo. Amados, não se deixem surpreender. Outro dicionário amplia um pouco mais o entendimento do verbo, vinculando-o à expressão de boca aberta. Com isto, podemos compreender que o estado daqueles irmãos era de verdadeira surpresa pelas provas que estavam passando. Seus sofrimentos não se harmonizavam com aquilo que conheciam de Deus, nem com a ideia da salvação. Como já vimos, a tribulação que estas igrejas suportavam era de uma intensidade notável. No entanto, o fogo da prova aumentaria ainda mais. Alguns deles chegariam a ser martirizados, outros sofreriam fisicamente, outros ainda experimentariam perdas econômicas e tudo porque professavam a sua fé em Jesus e caminhavam em obediência a Ele. Aqueles irmãos, sem dúvida, conheciam numerosas passagens bíblicas que falavam do amor e da proteção de Deus, sem mencionar muitos outros exemplos que eles mesmos conheciam a respeito da intervenção do Pai para salvar aos que estavam em risco de morte ou destruição. Não obstante, às vezes Deus opta por não intervir quando pedimos ou não o faz da maneira que esperamos. Mesmo sabendo que isto sucedeu com os cristãos do primeiro século e com uma infinidade de outros irmãos ao longo da história, não conseguimos compreender. Nós também nos surpreendemos. De fato, alguns versículos parecem aumentar nossa confusão, pois mostram bênçãos que não indicam ser uma realidade, ou pelo menos não para nós. Por exemplo, na mesma epístola em que Pedro trata do fogo ardente das provas que afligiam aqueles cristãos, ele também consola seus rebanhos dizendo-lhes que eram guardados pelo poder de Deus. E você pode ver isso em 1 Pedro 1,5. Sem dúvida, torna-se muito difícil o apropriar-se de semelhante promessa em meio ao sofrimento. Deus estava protegendo-os porque sofriam tanto? Se Ele assim estava fazendo, qual era a razão do sofrimento?
Talvez a proteção de Deus não fosse o que eles imaginavam. Mesmo assim, tudo parecia não corresponder com o que entendiam sobre o poder de Deus, especialmente sobre o que sabiam do amor do Pai por eles. Possuíam bons motivos para estar surpresos e Pedro não os repreendeu por isso. Antes, o que ele fez foi conduzi-los de forma mais profunda ao coração de Deus para que pudessem ver o sofrimento a partir da perspectiva do Altíssimo. Embora estivessem surpresos pelo grau do sofrimento que enfrentavam, algo mais, no entanto, provocou espanto. O que foi? O conselho de Pedro. Uma das principais causas do assombro daquelas igrejas é que eles estavam caminhando em obediência a Deus. Não necessitavam ser repreendidos por sua falta de fé ou por algum pecado entre eles. Pedro o sabia e se dirigiu com amor aos seus filhos obedientes. Se por um lado nos faz lembrar, ou melhor, nos faz bem sermos informados do que se passava com eles, por outro aumenta mais a nossa confusão com relação ao sofrimento. Como as Escrituras nos descrevem como filhos de Deus, é bastante natural esperarmos que Deus nos trata da mesma maneira como nós tratamos a nossos filhos a quem amamos e desejamos o melhor para eles. Em nosso entendimento, somos convictos de que Deus nunca provocaria de propósito uma catástrofe sobre os seus filhos fiéis, como tampouco nós o faríamos com os nossos. Deus é um Deus que ama, e se Ele faz sofrer um desses filhos obedientes que o ama, parece não fazer nenhum sentido. No entanto, a Bíblia ensina que Deus não costuma agir do mesmo modo que nós, pois seus pensamentos e caminhos são mais altos que os nossos. Dentro desse contexto, se faz necessário considerar outros fatores, particularmente aqueles que estão relacionados com o nosso adversário, o diabo. Por exemplo, Jó capítulo 1 e o capítulo 2, nós vemos que foi Satanás e não Deus quem assassinou os filhos de Jó e causou profunda dor física e emocional àquele servo do Altíssimo. Chama sua atenção para um detalhe interessante. Em meio à sua dor, Jó atribuiu a Deus e não a Satanás os sofrimentos que atravessava, pois ele ignorava o papel do diabo em toda aquela aflição. O relato bíblico nos revela que os poderes satânicos podem agir de maneira que desconhecemos. Contudo, mesmo assim, nos deixa questões inquietantes. Por exemplo, Deus tinha o poder e a capacidade de deter o ataque do diabo, mas no caso de Jó e em muitos outros, Deus escolheu não o fazer. Por que Deus permitiu que Satanás atacasse e saqueasse a quem ele amava? Outra vez, isto não é coerente com o nosso conceito de Deus e nem com sua promessa de proteger os seus. Nós não permitiríamos ataques dessa natureza sobre os nossos filhos, especialmente se tivéssemos o poder de impedi-lo, e assim não podemos compreender por que Deus o permite a seus filhos. Isto nos causa mais que surpresa, nos deixa perplexos. Finalizando o vídeo de hoje, eu quero deixar registrado. Mesmo que a sua mente contenha dúvidas como essas que abordei hoje, saiba, porém, de uma coisa. Deus te ama. Ele nunca te abandonará. Vamos continuar no próximo vídeo. Não perca! O Senhor tem muito a ministrar ao nosso coração e você será grandemente abençoado. Então, até o próximo vídeo, se o Senhor assim o permitir. Até lá!